Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sou Alexandre Azevedo e estamos aqui em mais um ciclo de resoluções de prova do IME, a prova objetiva que você tem que fazer como porta de entrada nesse concurso que é um dos mais difíceis do Brasil, juntamente com a sua escola irmã, que é o ITA. Bom, a ideia aqui é a gente realmente repassar e ver a resolução de cada uma das questões da prova e serve também como forma de revisão para você ver ainda onde você está devendo conteúdo, onde você não sabe nada, onde você está muito inseguro, onde você já está muito seguro e é só questão de dar uma revisada mais leve. Serve como tudo quanto é tipo de objetivo, tanto para quem está começando, para ter uma ideia do que o espera, não para te assustar, mas para você já saber exatamente o que você tem que estudar, porque assim, não é você estudar às escuras, não, você tem que saber realmente onde que você vai chegar, em qual nível, para ter um foco, não ficar viajando, pegando um nível de um nível superior. Não. Aqui no Fabricadeiro você já tem tudo o que você precisa para você estudar para a prova do ITA e do IME. E eu não quero você pegando em nada extra, você já tem muita coisa para fazer aqui. Só em matemática são mais de 1.100 aulas. Física e química e as demais matérias é coisa pra caramba também, então você não pode dar esse mole. Eu quero você realmente masterizando a plataforma, fazendo tudo que temos aqui, ok? Então vamos lá, vamos começar com a primeira questão da prova de Física objetiva de 2021 para 2022. Jogando na tela aí o enunciado, a gente tem então aqui o seguinte. A figura mostra uma pequena esfera carregada, interligada por um cabo de comprimento aéreo, inextensível e de massa desprezível, que gira em torno de um eixo vertical com velocidade angular W. O movimento da esfera ocorre numa região submetida a um campo elétrico uniforme E, conforme indicado na figura. Deu vários dados aí, como é comum em várias questões do IME, né, classificar o ITA, e observação, a espessura do eixo vertical é desprezível. O ângulo θ formado entre o cabo e o eixo é aproximadamente igual a quanto? Bom, galera, então a primeira coisa aqui é você pegar e você demarcar os eixos X e Y, onde as forças vão ser projetadas. Então vamos marcar aqui um eixo X e também juntamente a isso, um eixo Y, onde a gente, se porventura tiver que projetar, vai projetar alguma força que não esteja totalmente contida em um desses dois eixos. Outra coisa importante é o seguinte, quais são as forças aqui? O peso, que é evidente, a tração do fio e a força elétrica. Só que cuidado, o campo é o que está apontando com a seta para cima, mas a carga ela é negativa. E a gente sabe que quando a carga é menor que zero, o que acontece é o seguinte, a gente vê lá nos primórdios, lá da eletrostática, que você tem no caso aqui, que F é igual a Q vezes E, e que isso é uma identidade vetorial. O que acontece é, quando a carga é positiva, você tem que ambos estão no mesmo sentido. E quando a carga é negativa, você tem que, no caso, a força e o campo estão em sentidos opostos. E aí, o que acontece nesse caso é que, como a carga é negativa, e já que o campo está para cima, a força elétrica está para onde? Para baixo. Então, você tem, no caso aqui, uma força elétrica para baixo. Tem o peso. E tem a tração aqui ao longo do fio, ok? Que a gente pode, no caso aqui, projetar nos eixos Y, tendo a nossa projeção TY e no eixo X, tendo aqui a projeção TX, tá? Beleza? E aí, é claro, o TX está oposto ao ângulo, ele vai ser o que, gente? T seno. E o TY está grudado no ângulo, ele vai ser T vezes cosseno, tá? Bom, ok, beleza, tranquilidade. Vamos equacionar então isso? A gente vai ter então o que? No eixo Y, o TY, além de ser o T vezes cosseno, ele tem que ser igual a Fel mais o peso. Então fica TY igual a força elétrica mais peso, enquanto o Tx não tem ninguém ao qual ele se iguale. Ele é justamente a resultante centrípeta apontando para o centro, justamente que ocasiona aqui o giro do conjunto formado pela bolinha. Então o Tx ele vai ser massa pela aceleração centrípeta. Só que a aceleração centrípeta, meus colegas, ele tem o quê? Você pode falar que ela é o v ao quadrado escalar sobre r, linear, né?
ou então é a velocidade angular ômega, o W ao quadrado, vezes o raio. E o raio, no caso aqui, vai ser o quê? Né? A projeção do comprimento do fio aqui embaixo. E esse W tem também um probleminha. A questão trata o RPM como se fosse uma velocidade angular, mas a gente sabe que RPM e rotações por segundo, que é o Hertz no caso, são o quê? São da frequência. O que acontece é que a velocidade angular ela é 2π vezes a frequência. Agora vem cá, eu vou então pleitear uma anulação da questão por isso? Cara, claro que não. Isso é bem comum de acontecer em prova de mirico. Você já tem que agasalhar, não adianta, chega lá sabendo, e também pela unidade você já percebe que realmente ele está querendo dizer isso. Aliás, para estar batendo com as unidades na SI, eu tenho que lembrar que 1 minuto são 60 segundos, dando no caso aqui uma frequência e não um W, e não a velocidade angular de 2 Hz. Para ter a velocidade angular, eu tenho que pegar isso daqui e multiplicar por 2π, tá? E no caso, o Tx, que é a resultante centrípeta, na forma de W, usando ele na equação, é mw² vezes r. Bom, agora o que é que eu vou fazer, né? Pega no caso aqui e repara, por exemplo, que para a gente pegar aqui e calcular no caso o TY, parece que eu tenho tudo. Porque olha só, a FEL vai ser o que, galera? É a carga vezes o campo. A carga é 10, né, em módulo. O campo ele é de 0,07, o que me dá 0,7 newtons. Já no caso, o peso, ele é a massa pela gravidade. Cuidado que a massa tem que ser em quilos. Então, 50 por 10 a menos 3 quilos vezes 10, 50 por 10 a menos 2, o que vai dar, no caso, meio. Logo, se eu aqui pego pela sacos, ai grosso, tá? E somo um ao outro, você vai ter 0,7 com meio, o que vai me dar, então, aqui 1,2 newtons. E depois, professor Fortão, eu faço o quê? Guardo isso aqui por enquanto, que já já eu vou voltar nele. Já aqui embaixo, no caso, o que acontece? A montagem do Tx, ele é a massa, 50 por 10 a menos 3, pelo ômega, que é 2π vezes f, o f deu 2, a frequência, pelo raio. O que seria o raio aqui na situação, na situation? O raio, no caso aqui, seria você pegar o L e projetá-lo aqui embaixo. Seria você pegar, no caso aqui, ó, um triângulo em que o raio é o cateto oposto ao θ e o L é a hipotenusa. Bora usar o seno. Vai dar R sobre L, ou melhor, vai dar que o R, que o raio é L vezes seno de θ. Então vai dar aqui, vamos colocar, né, o L, que ele vale 30 centímetros, ou melhor, 0,3 metros, vezes o seno, que é o que a gente quer descobrir, né, o ângulo. Ok? Beleza. Só que além disso, eu não tenho como sair do lugar só com isso, né? O que mais que eu tenho que fazer? Repara como o Tx ele é o t vezes seno e o Ty é t vezes cosseno. Então, ó, se eu divido o Tx pelo Ty, o que vai acontecer? A gente vai estar fazendo o Tx, que é t vezes seno, por t cosseno. Esse t eu não tenho, nem vou me preocupar com ele, ele vai cortar, e seno sobre cosseno da tangente. Mas vamos deixar assim ainda, porque tu já vê já o que vai acontecer. Como aqui eu tenho que o Ty é 1,2, bora substituir. E quem é o Tx, meus amigos? Ele é, no caso aqui, ó, 50, não é? Vezes, no caso aqui, e aqui é o quadrado, né? Lembrando que é o ômega ao quadrado. Enfim, você vai ter 50, 2 e 2, 4, ao quadrado 16. Então fica 50 por 10 a menos 3 por 16. Ainda tem o seguinte, vai pintar um π ao quadrado, que a questão pede, e é muito comum também isso acontecer, para a gente aproximar para 10. Então π ao quadrado virou 10. E ainda tem o 0,3 vezes seno. Esse seno que está aqui em cima, à esquerda, vai cortar com o seno que está ali à direita,
E aí vai sobrar apenas o cosseno para a gente descobrir. Quanto que dá essa continha daqui, ó? Vamos lá. Aqui é 50 vezes 16. Isso vai dar, no caso, 800. 800 vezes 3 daria 2.400. Como tem 0, vai dar, no caso, 240. Fica 240 e 10 a menos 3. Com 10 dá 10 a menos 2. Divide por 100, dá 2,4. E 2,4 por 1,2 dá 2. Ô, neném, então a gente vai ter ali que no final ficou 2,4 por 1,2, vou colocar aqui. Igual a 1 sobre cosseno. Ou melhor, 2 igual a 1 sobre cosseno. Então, nosso cosseno dá meio. Cosseno igual a meio significa, então, aqui que você vai ter um ângulo de 60 graus, tá? Então, pronto. Tá aqui o que a gente queria. Você dá frente aqui para você tirar o seu print. Print então aí, galera, vê se tá tudo bem. Beleza? Esse é só o iniciozinho da prova. Vão aquecendo os motores e já estamos de volta. Questão 17, galera. Conforme está na figura, uma fonte localizada na extremidade de um anteparo, que é reflexivo e tem a forma de uma semicircunferência, emite raios luminosos de comprimento de onda constante, em fase em todas as direções. Observações. Para cada ponto da semicircunferência, considere apenas o efeito da interferência de uma única reflexão, como exemplificado, e considere que na reflexão o raio luminoso sofra uma inversão de fase. Sabendo que a razão entre o raio da semicircunferência e o comprimento da onda é 30, o número n de máximos locais de interferência que serão observados no anteparo é tal que o n é menor que 5, maior ou igual a 5 menor que 12, maior ou igual a 12 menor que 21, entre 20 e 27 ou maior ou igual do que 27. Beleza. Vamos lá, gente. Questão de interferência, assunto por muitos alunos esquecido, deixado de lado, tem gente que reza para isso não cair, mas não tem escapatória. IT e IME sempre vão gostar desse assunto, assim como o efeito Doppler e várias coisas de óptica e ondas que o pessoal tenta dar uma fugidinha. E aqui qual é a ideia? Primeira coisa importante, saber aquela velha fórmula da diferença de caminhos, que é um certo número de meios de comprimento de onda. Dependendo do NC par ou do NC ímpar, você vai ter a chamada interferência destrutiva ou construtiva. Destrutiva, as ondas, uma anulando o efeito da outra, ou quase isso, e construtiva, uma amplificando o efeito da outra. Só que tem que tomar cuidado com outra coisinha também. Na questão ele fala para você que você tem inversão de fase. E quando eu tenho inversão de fase, aquela velha decoreba que muitos fazem, disso daqui vai se inverter. Como assim? Normalmente você lembra que par construtivo e ímpar destrutivo. Só que você está vendo que eu aqui coloquei invertido. Não é um erro. Na verdade, quando ele falar na questão que você tem uma inversão de fase, é claro então que você vai ter que mudar aqui as condições, tá? Cuidado com isso. Outra coisa importante é uma inversão de fase, né, minha gente? Se eu tenho alguma coisa acontecendo na questão, não é o caso aqui, mas de tal maneira que eu tivesse primeiro uma inversão de fase e uma outra inversão logo em seguida, na verdade eu não tive inversão nenhuma. Foi a inversão da inversão, o que me levou à situação inicial. Aí as condições seriam exatamente o quê? A do par dá uma interferência construtiva e a do ímpar dá uma destrutiva. Na verdade, então, quando tiver um número par de inversões de fase, é a mesma coisa que nenhuma. E quando tiver um número ímpar de inversões de fase, é a mesma coisa que ter tido a inversão de fato, como é o caso aqui, tá? Teve uma só. E aí, vamos lá. O que vai ser a diferença de caminhos? O valor máximo dessa diferença de caminhos é que é a grande sacada da questão. No caso de uma semicircunferência, a maior diferença de caminhos aqui vai se dar quando uma onda for em linha reta, desse jeito daqui, e a outra fizer aqui, ó, exatamente, no caso, um triângulo retângulo, né? Aqui até para o arco capaz, né, seria pegando um diâmetro, né, ângulo de 90. E aí o que vai acabar acontecendo? Um primeiro caminho, então, vai ser igual a R mais R, ou seja, 2R. E o segundo caminho é somar esses dois pedaços. O que seriam esses dois pedaços? Bom,
o desenho ficando então assim, esse triângulo vai ser isósceles. E ele sendo isósceles aqui, ó, já tendo um ângulo de 90, você vai ter aqui um de 45 e um outro aqui também de 45. Se aqui é R, aqui também vai ser R. Ou seja, aqui em cima, fazendo Pitágoras ou por qualquer outro caminho, você vai ter que cada um vai dar R raiz de 2. Ou seja, o segundo caminho vai dar R raiz de 2 duas vezes, 2R raiz de 2. Pronto. Já tenho todo aqui pavimentado para montar esse ΔD. Então a gente vai ter o que aqui? Ó? Você vai ter então que a diferença de caminhos vai ser 2R raiz de 2 menos 2R. Cuidado, a gente está no caso que a gente quer uma interferência construtiva. Estamos no caso em que o N terá que ser ímpar. Você tem que prestar muita atenção a isso daqui, ok? Vamos lá. O lambda no caso aqui, né? A questão não deu. Na verdade, ele deu a razão entre o R e o lambda. Vamos passar o 2 para o outro lado, botar o 2R em evidência. Fica 2R vezes raiz de 2 menos 1 igual a N lambda sobre 2. Jogo 2 para cá. Você vai ter, então, 4R vezes a raiz de 2 menos 1. Tudo isso igual a N lambda. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade nada que você ainda não é aluno do Fábrica D. E se você não é nosso aluno, eu vou repetir isso no final do vídeo, mas você tem que ir lá em www.fabricad.online, usar o cupom MILITARES que vai te dar 10% de desconto em qualquer plano da área militar da nossa plataforma. E aí, finalmente você vai conseguir entender coisas como essa. Isso eu te garanto, tá bom? Mas vamos seguir e depois eu te lembro desse recado mais uma vez, para você não esquecer, tá bom? Então, você vai ter aqui que fazer o seguinte. Raiz de 2, aí vem aquela dúvida. Não vinha na questão, não vinha em lugar algum qual era a aproximação a ser usada para raiz de 2. Isso quer dizer, meu amigo, que a gente pode botar o que quiser, que a questão vai ter que dar certo. Você vai ver que vai, tá? Então, se eu botar 1,4... Vamos colocar, então, aqui, né? Eu vou botar 1,4 que provavelmente com isso a gente chega a algum lugar. 1,4 menos 1, isso vai dar 0,4. Fique então aqui, ó, aqui 4R vezes 0,4 é igual a N sobre lambda, N vezes lambda. Passa o lambda para o outro lado, que aí você vai ter o R sobre o lambda, medida essa que a questão fala no enunciado, que isso vai ser igual a 30, tá? Então, isso sendo igual a 30, você vai ter o quê? Fica então aqui que 4 vezes R sobre lambda vezes 0,4. 4 vezes 0,4 dá 1,6. Isso sendo 30, a gente fica com 48, tá? Bom, só que no caso aqui eu estou dizendo então o quê? Que o N ele está variando desde 0, 1, 2, 3 até 48, né? Só que eu só quero, no caso aqui, os valores que são ímpares. Como eu só quero os valores que são ímpares, o que vai acabar acontecendo? A gente vai ter, no caso aqui, o quê? Ó? Bom, eu vou contar o 1, eu vou contar o 3, eu vou contar o 5, até chegar em 47. Seria você, no caso aqui, ó, se fosse até o 2, por exemplo, vamos aqui internalizar essa ideia. Se eu fosse contar de 1 até 48, eu teria meio a meio. 24 valores pares e 24 valores ímpares. Como eu estou contando desde o 0, eu tenho, no caso, 25 pares e 24 valores ímpares. Cara, mas isso tem problema? Não, não tem problema no caso aqui, porque você vai ver no caso que quando você vai olhar as respostas, o que acaba acontecendo? Você está vendo que o N, no caso aqui, tem uma quantidade igual a 24, né? Dá uma olhadinha agora aí
nas opções. Porque eu sei que tem gente que vai falar assim, se eu tivesse colocado 1,41, se eu acho que tem 24 máximos, então a nossa resposta seria, no caso, a letra D, não entre 21 e 27. Volta para mim. Mas se, por exemplo, eu coloco que aqui é 1,42, 41, aqui já daria 48 e pouco, o que me levaria a falar que o N teria que ir até 49 no caso. Mas, gente, não tem problema que tipo, 49, eu teria 25 valores em vez de 24. O intervalo que eu estou marcando para a resposta iria mudar? Não ia mudar nada. Até justamente por isso, provavelmente, é que ele colocou esses intervalos para que não desse nenhum BO, não desse nenhum problema na hora da gente arbitrar um valor para a raiz de 2. Então, justamente por causa disso, é que a gente, sem sombra de dúvida, sem discussão, vai marcar a letra D, tá bom? Dá o seu print, meu amigo, vê se está tudo bem e já já nós estamos de volta. Próxima questão, galera, a questão de número 18. Uma fonte sonora A que emite um som de frequência constante e o observador B estão próximos um do outro e movem-se lentamente de acordo com as equações temporais no plano XY mostradas abaixo. Considerando que a fonte sonora imita um som de frequência constante, a frequência percebida pelo observador dentre as opções é desprovida de efeito Doppler quando o instante t for igual ao quê? Então, volta para mim. Galera, o que ele está pedindo é que você não tenha efeito Doppler. Para isso acontecer, a velocidade relativa entre os dois, o A e o B, tem que ser igual a zero. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Como que eu tenho são as posições em x e y de ambos em função do tempo, a gente vai montar a distância entre eles em função do tempo e depois vai ver o que eu faço após isso. Como é que da distância eu chego em alguma coisa que vai me dizer que esse efeito Doppler é nulo, ou melhor, que a velocidade relativa entre eles é igual a zero. Então, primeiro vamos lá. Se eu tenho, no caso, o x e o y de dois pontos, como é que eu acho a distância entre eles? Você usa aquela velha e já batida fórmula de que a distância é dada por xa menos xb ao quadrado com ya menos yb elevado a 2, ok? E aí, você vai ter então o quê? Substituindo então aqui, fica aqui pra gente. Repara, quando eu fizer esse x menos esse, o log que aparece em ambos já vai cortar. Você vai fazer um x menos o outro. Ao fazer um x menos o outro, isso menos isso, você elimina e fica cosseno menos menos seno, o que vai dar cosseno mais seno. Ok? Além disso, você vai ter o que agora aqui? Na parte do y, quando eu fizer 2t mais 3 menos 2t menos 1, o 2t que é comum aos dois também vai sumir. Então esse 2t que está aqui em ambos acaba sendo eliminado. Vai ficar apenas 3 menos menos 1, que é a mesma coisa que 4. Isso tudo ao quadrado. Logo a distância entre o A e o B, ela vai ser dada pelo quê? Você vai ter então aqui que essa distância entre A e B fica então cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado mais 2 vezes seno vezes cosseno. Então, cosseno ao quadrado com seno ao quadrado, a gente sabe que é a relação fundamental que é igual a 1. E o 2 seno vezes cosseno, a gente sabe que é a mesma coisa que o seno de 2t, tá? Logo, você vai ter o quê? Mais o 16, né? Que é o 4 ao quadrado. Aqui dentro, isso dá 1. Somado ao 16, fica 17. E aí, a distância entre A e B vai dar 17 mais o seno de 2t. Beleza. O que acontece agora é o seguinte. O que você tem no caso aqui, é que derivar isso em relação ao tempo. Porque derivada disso em relação ao tempo vai ser justamente a velocidade relativa entre eles. Se eu estou medindo a distância relativa entre eles em função do tempo, ao derivar em relação ao tempo, a distância da velocidade. E se é a distância relativa que eu estou derivando, a derivada resultante é a velocidade relativa, tá? Então, como é que eu derivo isso daqui? De repente, fica mais visível e melhor para muita gente se eu escrevo isso como 17 mais seno de 2t
Tudo isso elevado ao meio. Porque ao derivar, o que vai acontecer? Esse meio vem para frente, e aí eu vou ficar com o novo expoente como sendo 1 meio menos 1, e ainda, por regra da cadeia, tenho que derivar quem está aqui dentro, tá? Então você vai pegar e vai fazer o quê, meu querido? Pega então aqui, e aí você vai ter o quê? 1 meio vem para frente, isso agora é a velocidade relativa entre A e B. 1 meio vem para frente, a parte do 17 mais seno de 2t fica elevado a menos meio, e a derivada do seno de 2t vai dar o quê? Derivada do seno é cosseno, e derivada de 2t é 2, que tem que fazer a regra da cadeia, ou seja, derivar isso daqui e depois derivar isso dali, tá? O 17 é constante, a derivada é 0, o seno, a derivada é cosseno, e ainda tem um vezes 2 finalzinho ali, por causa, né, do 2t que eu estou derivando e está resultando de um 2 sozinho. Só que esse 2 sozinho vai cortar com um 2 na frente lá do meio. E aí, no final das contas, como elevar a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre aqui o elevado a meio, né? Você inverte, joga ele para baixo, troca o sinal. No final, a velocidade relativa vai dar isso daqui, ó. Cosseno de 2t sobre 17 mais seno de 2t elevado a meio, que é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada, como preferir. E aí, foi o que eu te falei. Para que não role o efeito Doppler, essa velocidade relativa tem que ser igual a 0. E como que essa velocidade relativa vai ser 0? Se o numerador disso for 0. Para essa fração ser 0, só importa que o numerador se anule. O denominador, cara, não vai acontecer nada com ele. Se fosse o valor que anulasse o numerador e o denominador, aí daria um problema, né? Ia dar uma indeterminação, eu ia ter que trabalhar em cima disso para ver se dá para resolver ou não. O que acontece em muitas questões do IME e do ITA. E às vezes ele pergunta uma coisa que não tem resposta. E tá lá, não tem resposta. Na discursiva também, não tem resposta, você responde. Tá? Sem medo, isso acontece. Agora aqui não. Aqui, nesse caso, basta que isso aqui seja igual a 0. E na primeira volta, por exemplo, ou de forma genérica, onde que o cosseno ele é igual a 0? O cosseno ele é igual a 0 quando você tem que o ângulo é da forma π sobre 2 mais kπ. Que aí pega lá em cima e lá embaixo, que são os pontos onde o cosseno dá 0. Aí você vai ter aqui 2t igual a π sobre 2 mais kπ, ou ainda t igual a π sobre 4 mais kπ sobre 2. Dentre as opções que tem para marcar na prova do IME, você vai ver que se eu colocar aqui o k igual a 1, a gente acha o 3π sobre 4. Que ele quer, dentre as opções que ele apresentou para você marcar, qual é aquela que corresponde a algum t em que isso ocorra. São vários, são infinitos, né? Cada k que eu jogo ali é um valor diferente. E de todos que tem ali para você marcar, o que tem o 3π sobre 4 é o que vai ser a nossa resposta. Beleza, galera? Tira o seu print aí, vê se está tudo bem e vamos seguir. Não esquece de você estudar, caso você não saiba nada sobre esse assunto ou tenha se sentido fraco no mesmo, que é a parte de efeito Doppler. Beleza? Valeu!